muitas vezes chama Jesus de Senhor, e ele é de verdade, né? Por isso que nós o chamamos de Senhor, porque ele é o Senhor. Só que às vezes, irmãos, nós não temos a ideia do que é Senhor e servo. A gente acaba confundindo isso no meio do caminho, né? A gente até diz, na nossa cabeça a gente até diz que é isso, né? Deus é meu Senhor, eu sou o servo dele. Mas colocar isso em prática, às vezes, nem sempre é tão fácil quanto parece. Como eu falei, é fácil, mas nós complicamos. Então Jesus aqui vai explicar para eles, quando eles estão ali conversando sobre a ideia de ser maior, quem não é, tal. Jesus vai falar, olha, no mundo tem os reis, tem aqueles que têm autoridade. Vocês chamam essas pessoas de benfeitores, né? Porque eles exercem essa autoridade, eles vão colocar o poder deles acima dos outros. Mas vocês não devem ser assim, vocês devem ser ao contrário. E Jesus usa essa palavra mesmo, né? Pelo contrário, ou seja, não é aquilo que você está pensando, é exatamente o oposto. O maior entre vocês deve ser como o menor, e aquele que dirige seja como aquele que está servindo. E aí ele vai usar como exemplo aquele que... Quem é o maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que está servindo, né? E eu já dei esse exemplo aqui também, na sexta-feira eu dei esse exemplo lá, né? Quando a gente chega num restaurante, numa churrascaria, aonde é que você vai? Para a mesa. Você entra no restaurante, você vai sentar na mesa. Você vai para a cozinha quando chega no restaurante? Não. Quando você chega na churrascaria, vai lá no Tendal Grill, ali na Dom Pedro II, né? Quando você entra, você vai para a cozinha ou você vai para a mesa? Você vai para a mesa. Quem é que vai para a cozinha? Quem trabalha lá. O cozinheiro, o garçom, enfim. E por que você vai para a mesa? Porque você está lá para ser servido. Porque se você estivesse lá para servir, você iria para a cozinha. O garçom lá do Tendal Grill, quando ele chega no Tendal Grill, ele não vai para a mesa. Ele vai para a cozinha. Porque ele está lá para servir. A gente não entende isso? Entende. Perfeitamente. Não tem dificuldade de você entender isso. Você chega na churrascaria, senta na mesa e a pessoa vem te servir. Isso é óbvio. Nesse exemplo, irmão, ali você sentado na mesa, você não é o servo. Você é o Senhor. Nessa ideia que nós estamos colocando aqui, né? O garçom não é o Senhor. Ele é o servo. E eu também comento muito, né? A gente não gosta muito de usar essa ideia de servo, né? Servo, escravo, isso parece ser um negócio meio opressor, né? Mas quando a gente coloca isso no serviço de Deus, não tem opressão nenhuma. Deus é nosso Senhor, nós somos servos. Mas às vezes a gente começa a confundir isso, como eu falei. E a gente entende essa ideia de servo e Senhor, irmão, até no nosso trabalho. Você que trabalha, a maioria trabalha. Não sei onde você trabalha exatamente, se é numa empresa, se é no estado, não importa. Mas olha como a ideia é a mesma. O dono da sua empresa é o seu senhor, não é? É. Você que trabalha na empresa é o servo dele. É como eu falei, a gente não usa muito esse trabalho, né? A gente usa o quê? Patrão, empregado. Mas não é a mesma ideia? O patrão é o seu servo. O empregado, que é você, perdão, o patrão é o seu senhor. O empregado, que é você, é o servo. Só muda a palavra, mas a ideia é a mesma coisa.
E a gente vive a nossa vida secular sem criar problema nenhum em relação a isso. Alguém cria problema nisso? Alguém chega no serviço e fala: não, eu não concordo que o fulano é o dono daqui. Eu não concordo que ele é o senhor. Eu não concordo que eu sou o servo. A gente não causa essa discussão, por quê? A gente está lá para trabalhar, a gente entende isso. Chegou no fim do mês, ele vai te pagar, problema nenhum. Ninguém fica discutindo com isso, né? Quando a gente traz isso para o plano espiritual, irmãos, a gente começa a causar confusão. Como eu falei, é tão simples, a gente causa confusão. Então, no mundo secular, a gente entende isso, não tem problema nenhum. Quando a gente traz isso para dentro da igreja, a gente começa a ficar meio incomodado. Ah, por que que Deus é o Senhor e eu tenho que ser servo? Por que que eu tenho que fazer tudo o que Deus mandou? Por que que eu tenho que estar submisso a Deus? Mas no mundo secular a gente não pensa assim. Por quê? No mundo secular você precisa trabalhar para no final do mês receber, porque você precisa de dinheiro para viver. Então você leva isso numa boa. No mundo espiritual, a gente começa a querer arrumar confusão, porque a gente começa a querer ser dono da nossa vida. Como se você pudesse ser dono da empresa que você trabalha. Mas você sabe que não é e você não arruma confusão por isso. E por que que no reino de Deus a gente começa a arrumar confusão? E o que é arrumar confusão? Inverter os papéis. Começar a se achar não como um servo, mas como um senhor. O dono da empresa. Aí arruma confusão. Se você fizer isso no seu trabalho, você não vai arrumar confusão? Se no seu trabalho, ao invés de ir para o seu setor que você trabalha, você for para a sala do chefe, abrir a porta, sentar na mesa dele, pôr o pé em cima da mesa, quando o chefe chegar, vai ter confusão, não vai? Então você não faz isso. Às vezes, no mundo espiritual, a gente costuma fazer isso. Senta na cadeira como dono e espera o quê? Ser servido. Só que quando na igreja, irmãos, nós esperamos ser servidos, nós estamos nos colocando no lugar de dono, patrão, chefe, senhor. É isso. Esses discípulos aqui estavam brigando por isso. Ah, eu sou maior, eu sou melhor, eu faço, eu aconteço. E Jesus está falando, não, aqui na vida espiritual é o contrário. Você tem que se colocar como servo e como aquele que está servindo. Ninguém, irmão, está aqui para ser servido. É essa a nossa ideia. É isso que eu estou querendo trazer às sextas-feiras lá, né? E aqui também para a gente. Aí você fala, mas eu sei o que é isso. Eu sei que na igreja eu não sou o Senhor. Eu sei que Deus é o Senhor. Tá bom, nós podemos saber. Mas a gente está colocando isso em prática como Deus manda? É isso que eu estou querendo trazer para nós. Porque você pode entender, mas não está fazendo isso. E às vezes, irmãos, eu estou dizendo, não estou criticando vocês, né? Eu estou falando isso no sentido geral, né? A igreja de Cristo precisa entender isso e ter isso todos os dias bem em mente. Nós somos servos, cada um de nós. E somos servos não só de Deus, nós somos servos, o Vitor falou isso na aula, está falando isso há tanto tempo já nas aulas dele. Nós somos servos dos mandamentos de Deus. Se você não obedece o que Deus manda, então ele não é seu Senhor. Não é isso que a gente está vendo? E não é assim na empresa. Se você não segue as normas do dono da empresa, ele não é seu patrão, porque você está lá para discutir com ele. Então, nós obedecemos a Deus, nós reconhecemos que Deus é nosso Senhor quando nós obedecemos o que Ele nos manda. É simples. E Deus nos manda sermos servos, Deus nos manda considerarmos uns aos outros mais importante do que eu mesmo. E Deus manda eu olhar para o meu irmão como ele sendo mais importante do que eu mesmo. Deus manda isso para nós. Então, eu tenho que olhar para os irmãos e
considerar que o maestro ele é mais importante na igreja, no serviço, no reino do que eu. Ele tem que olhar para o Everton e pensar da mesma maneira, e todos nós assim. E quando nós fazemos isso, irmãos, de uma maneira correta, é o melhor dos mundos. Porque eu vou olhar para o Wagner e considerar que ele é maior do que eu. Então eu vou fazer o máximo possível para ajudá-lo. Ele vai olhar para mim e vai pensar do mesmo jeito. E a igreja do Senhor vai ser uma maravilha. É isso que Jesus planejou. Não é o que ele fala lá em Mateus 16, né? Quando ele estabelece a igreja dele. Isso é o que ele colocou como sendo a igreja dele. Então eu sou um servo dentro da igreja, dentro do reino. Ele não vai falar sobre o reino. Esse reino é a igreja de Deus aqui estabelecida, né? Até ele voltar para buscar o seu reino, né? Nós somos o reino de Deus. Então, dentro do reino, o meu irmão tem que ser mais importante do que eu. Dentro do reino, eu estou aqui para servir. Eu dei o exemplo lá na sexta-feira, né? Eu não estou aqui na igreja para estar sentado na mesa. Eu estou na igreja para estar na cozinha. É isso. No nosso exemplo prático, a gente vai ter um almoço depois aqui, né? Cada mulher trouxe seu prato, enfim, mas tem gente lá na cozinha agora cozinhando. Nós estamos aqui. Se a gente tiver essa ideia do mundo, a gente vai ficar sentado depois do almoço, esperando que quem está lá na cozinha venha nos servir na nossa mesa, nossa cadeira, enfim. Mas não é isso que Jesus está falando. Dentro do reino de Deus, todos nós devemos estar lá na cozinha, trabalhando para servir um ao outro. É essa a ideia. Então, nessa ideia de Jesus, né? Ninguém deveria estar sentado aqui esperando alguém estar cozinhando. Não estou falando para vocês sair daqui todos para a cozinha, não, não é essa a ideia. Mas é o que a gente deve pensar. Todos nós deveríamos estar lá na cozinha fazendo o trabalho. E ninguém deveria estar aqui à mesa esperando que alguém viesse servir. É essa a ideia. Quando a gente tem esse sentimento, irmãos, que é a que a Bíblia traz para a gente, nós vamos lembrar que na nossa vida espiritual nós estamos aqui para servir. E Jesus vai falar o quê? Que é isso que ele fez. Qual o maior exemplo de servo que a gente tem na Bíblia? Jesus. Que deixou lá o reino, os céus, e veio se humilhar para ser como um de nós. E mesmo aqui, ele estava aqui para nos servir. Jesus nunca foi servido aqui. Ele veio para servir. Era ele quem ensinava, era ele quem pregava, era ele quem lavou os pés dos discípulos, era ele quem estava naquela cruz. Ele veio para servir. Só que, como eu falei, irmãos, a gente costuma complicar isso. Não é tão simples, mas a gente costuma complicar. Porque, na verdade, nós somos pessoas que queremos sempre ser servidos. É muito melhor você chegar no restaurante, sentar na mesa e o garçom vir com aquele monte de prato para você. Não é? Não é muito simples. O Caio, quando vai lá no restaurante japonês, é muito legal ele sentar lá e o cara vem com aquele monte de prato e só oferece para ele. Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. E o trabalho dele qual que é? Não, isso aqui eu quero, isso aqui não, traz outro disso. No caso dele, ele traz tudo, toda vez. É muito bom você ser servido. Você não tem trabalho nenhum. O seu único trabalho lá é comer, né? Agora, e para quem serve? E para quem está lá na cozinha? Você pensa isso, o nosso exemplo do restaurante, você pensa isso quando você está sentado lá? Você já imaginou a bagunça que é uma cozinha de um restaurante? Porque ele está servindo lá 10, 20, 30, 50, 100 pessoas, dependendo do restaurante, né? Tem 100 pessoas para ser servida, todo mundo com fome, todo mundo com pressa. Você já imaginou como é que é aquela cozinha lá? A movimentação. A gente não pensa nisso, porque a gente está ali numa posição legal, sentado, esperando alguém vir me servir. Então, ser servido, irmão, é muito bom. Agora, servir é complicado.
O que Jesus está nos chamando aqui é para servirmos. Ser servos uns dos outros. Ser servo de todos e considerarmos os outros sempre mais importante e melhor do que eu. Só que isso é complicado para o ser humano. A gente sempre ouve falar, né? E eu tenho certeza e espero muito que nós não sejamos assim. Né? Tem aquelas pessoas que nem ligam para aqueles que estão servindo a pessoa, né? Pro garçom lá, né? Nem olha pro garçom, nem agradece, como se, né, ele nem existisse, né? Fosse alguém que chega lá e põe a comida, parece que não tem ninguém atrás dele, só tem a bandeja ali, né? A bandeja é invisível. Mas tem alguém ali te servindo. E tem muitas pessoas que não dão nem atenção para essas pessoas, né? Ah, ele está aqui para isso mesmo, ele ganha para isso. E nem liga para essas pessoas. Nem dá um bom dia, nem fala um obrigado, né? Nem nada. Nem dá uma gorjeta, não tem lá a gorjeta do garçom, né? Nem dá a gorjeta, não. Isso aqui é o serviço dele mesmo. São pessoas que estão aqui só para ser servidas. Não pensa naquele que está servindo a ele. Só que se não tivesse ninguém para servir, o que adianta você ficar sentado na mesa? Se você chegar no restaurante, sentar na mesa e não tiver garçom, não tiver cozinheiro, não tiver ninguém que lava os pratos, o que adianta você estar sentado na mesa se não tem ninguém para te servir? Você vai ficar lá 2, 3, 4, 5 horas e não tem ninguém para te servir. Então, quem serve é fundamental. O que Jesus está falando para o reino dele é que se você se considerar alguém que está lá para servir, você é fundamental. Agora, se você estiver no reino de Cristo só para ser servido, que vantagem você vai ter? Se nós viermos para o prédio da igreja, sentarmos na cadeira e não fizermos nada, né? Só tivemos essa ideia, eu estou aqui para ser servido, precisa de alguém para vir aqui cantar, dirigir, orar, fazer mensagem. Ou quando as mulheres estão juntas, a mesma ideia, tem que ter alguém, enfim. Se você vier só para ser servido, não tiver ninguém na frente para servir, o que adianta? Então o que Jesus está falando é o seguinte: não pense que você está no reino dele para ser servido. Você está para servir. E aí você, com essa ideia de que você está aqui para servir, você vai procurar sempre fazer o seu melhor. Você vai procurar sempre estar à disposição para servir. E dentro do reino de Deus, aquele que vai servir vai considerar você maior do que ele. E você vai olhar para esse que está servindo e considerar ele maior do que você. E como eu falei, é o melhor dos mundos, irmão. E dentro do plano de Deus, irmãos, todos nós temos locais para servir. Eu estou servindo agora fazendo a mensagem. Mas sei lá, se eu tivesse aqui tem alguns locais que são assim, né? Tivesse um irmão lá na rua agora tomando conta dos carros, por exemplo, né? Algum local grande que precisa olhar, aquele irmão está servindo do mesmo jeito. Não é porque eu estou aqui no púlpito que eu estou servindo mais do que ele. É a mesma maneira. Se quem está lá fazendo o café ou fazendo o almoço está servindo, ele é tão importante quanto quem está aqui fazendo a mensagem. Não muda nada, irmão. Então, quando a gente vem para servir a Deus, que é o que esses discípulos aqui no começo não tinham muito essa ideia, né? Estavam discutindo que é o maior. Jesus está falando, gente, vocês não é isso. Vocês têm que se considerar o menor de todos, estando aqui para servir ao outro. Não queira ser maior do que ninguém. É essa a ideia que Jesus está falando. Se alguém tivesse que se considerar maior do que alguém, era o próprio Cristo, né? O Filho de Deus. E ele está falando, eu estou aqui para servir. Se ele veio aqui para servir e nos dar o exemplo, por que a gente tem que querer ser maior ou melhor do que o outro? Por que eu tenho que querer sempre ser servido e não servir? Por que eu tenho que chegar no prédio e só sentar na cadeira e ficar esperando ser servido? É isso que Cristo está falando. E quando ele voltar, gente, ele vai buscar quem? Aqueles que passaram a vida servindo.
E não aqueles que passaram a vida sentados na mesa esperando ser servidos. Então, nós, como cristãos, devemos buscar ser servos. E talvez a gente pense, nossa, mas Jesus, ele fala que a gente é servo, né? Jesus está sendo, né, duro. Não, porque ele mesmo vai falar em João 15:15. Se você quiser também seguir esse outro versículo. João 15:15, ele vai falar, ó, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então, nós somos servos, sim, irmãos, por quê? Porque não há nada maior do que Deus. Nós somos servos dele. Mas ele não olha para a gente como um servo que não serve para nada, que está aqui, né? Ele está lá em cima só para nos humilhar. Não, ele nos considera amigos. Quando a gente tem essa ideia, irmãos, de que Jesus, de que Deus nos chama de amigos, servi-lo é a melhor coisa do mundo. Eu tenho certeza que o seu dono lá, o seu patrão, o seu senhor lá no seu emprego, seja onde for, muito provavelmente ele não te considere um amigo. Dependendo da empresa que você trabalha, ele nem sabe que você existe. Não é verdade? Que nem o Wagner, ele trabalha numa empresa que é pequena, lá tem o patrão dele, né? O patrão conhece ele, né? Beleza. Mas quem trabalha na, sei lá, na Volkswagen, será que o dono da Volkswagen sabe que você trabalha lá? Será que ele sabe o seu nome? Será que ele sabe a sua função? O Vitor trabalha no estado, né? O senhor dele é o Tarcísio, não é? O governador do estado, não é? Será que o Tarcísio sabe que o Vitor trabalha para ele? Tarcísio não sabe nem que ele existe, gente, não é verdade? Não é? Ah, tá vendo? É chegado do Tarcísio, tá vendo? Mas nessa ideia, gente, a gente trabalha num lugar onde 99,9% das vezes o patrão não sabe nem que você existe. E você não reclama. Porque todo mês você recebe seu pagamento. Você vai reclamar quando? Se ele não te pagar, né? Você não reclama que ele nem te conhece, que ele não está nem aí, que você passa do lado dele, ele nem te olha. Não é verdade? O dono da sua empresa lá, quando ele passa do seu lado, ele vai te cumprimentar, ele vai te dar a mão, ele vai falar, ô Maécio, que legal que você trabalha para mim, sem você essa empresa não é nada. Não, meu, às vezes o cara não está nem aí. E a gente não reclama. Por que que no reino de Deus a gente reclama com Deus? Porque, nossa Senhor, eu sou um servo. Ai. Por que que a gente não serve da maneira correta? Porque a gente começa a colocar empecilhos. Então, nesse texto aqui, irmãos, de Lucas 22, de novo, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, né? Nós sabemos a nossa função de servos, né? Mas o que eu quero trazer e recordar para a gente é isso. É um prazer ser servo de Cristo. É essa a ideia. É um prazer ser servo dentro do reino de Deus. É um prazer ser servo do meu irmão, poder servi-lo, poder estar à disposição. É isso. Que quando a gente tem essa ideia, você vai trabalhar para Cristo de uma maneira contente, legal, com disposição, com vontade. É isso. Eu não sei se você trabalha com o que você gosta. Tomara que sim, né? Porque trabalhar com o que não gosta é terrível, né? Às vezes a gente precisa trabalhar com alguma coisa que a gente não gosta porque a gente precisa trabalhar, né? Então você está lá trabalhando, não é exatamente aquilo que você quer, mas você tem que trabalhar. Mas isso é ruim, né? Te desgasta. Todos nós queremos trabalhar com aquilo que a gente quer, seja o que for. Cada um tem a função. O maestro trabalha com TI, né, no sentido geral. Eu era bombeiro. Talvez se eu trabalhasse com TI, para mim ia ser, nossa, mas que coisa. E talvez se ele fosse bombeiro, não. Porque cada um trabalha com aquilo que quer, que te satisfaz. E é maravilhoso isso. Dizem que quando você trabalha com o que você gosta, nem trabalho é, né? É um prazer. E tem que ser assim. Quando você serve a Deus de uma maneira que te agrade,
Isso nem é ser servo. É como Jesus diz, é ser amigo. Agora, quando você vem para a igreja, entenda, quando eu falo igreja, não é o prédio, né? A igreja somos nós, né? Quando você vem no reino de Deus para trabalhar e aquilo te é um peso, e aquilo é uma obrigação, ou quando você vem só para sentar na mesa, no nosso caso aqui na cadeira, né? Esperar só ser servido, você não está sendo um servo de Deus. Você está se colocando no lugar de Senhor, e na igreja dele só existe um Senhor. Então essa pequena mensagem aqui que eu falei, eu já falei sobre isso, você já ouviu isso aqui de outras pessoas, você já leu isso, você entende isso. Mas será que, apesar de entender, nós estamos cumprindo isso de verdade? Nós estamos realmente nos colocando no lugar de servos? Nós estamos vindo para o prédio, para a igreja, para servir? Nós estamos buscando servir da maneira correta? Nós estamos querendo servir ou nós estamos querendo só ser servidos? Um exemplo bem prático, tá? Não é assim que acontece. Mas vamos supor que hoje eu estou escalado para fazer a mensagem, né? Vamos supor que eu não viesse ou que eu não tivesse a fim de fazer a mensagem. Quem iria fazer a mensagem? Essa é a ideia. Se vocês que estão sentados aí só estivessem esperando alguém vir aqui, não ia complicar? Mas cadê o cara que ia fazer? Não sei, desapareceu? Não... Fica complicado. Agora, se cada um de nós se preocupasse com isso, quem vai fazer, como funciona, quem vai ser, não tem problema nenhum. Isso em todas as situações, né? Estou falando sobre mensagem, é sobre qualquer coisa. De novo, qual é a ideia? Se você está no reino de Deus para servir, é isso que ele quer. É lógico que não é você, na hora que vai dizer, não, deixa que eu prego, não é assim, tem todo, né? Tudo seja feito com decência e ordem, né? A gente sabe disso. Mas se você está pronto para servir, você está pronto para pregar, ensinar, cantar, falar, enfim, varrer, fazer o café, fazer o almoço, não importa. Você está pronto para servir. Agora, se você vem para o prédio, meu irmão, só para ser servido, não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você ser servo. Ah, mas como é que eu vou servir? Procure saber. Tem um monte de maneiras. Cada um tem seu dom, não é lógico? Nós sabemos disso. Você vai servir dentro do seu dom. Procure saber seu dom. Procure saber como fazer. Dentro do restaurante tem a cozinha, tem um garçom que serve, tem o que está lavando a louça, tem o que está arrumando a mesa, tem o que está limpando o chão. Todos estão servindo. No reino de Deus não é diferente. Cada um tem seu dom. Cada um vai fazer aquilo para o qual foi chamado. Mas o que eu quero deixar para vocês e para mim, como eu sempre falo, né? Isso aqui é para mim. Você está aqui para servir ou ser servido? Você está aqui para vir, sentar na cadeira e daqui a 10, 15, 20 minutos ir embora e esperar domingo que vem para ser servido? Ou você está aqui para buscar uma maneira de servir o seu irmão que biblicamente é mais importante do que você mesmo? É isso que a gente está buscando, irmão. Quando Jesus voltar para nos buscar, ele vai vir buscar servos, não senhores, porque o Senhor é ele mesmo. Use aqui o que você tem, tudo que você tem. Capacidade, inteligência, dinheiro, bens, tempo, para servir a Deus. É isso que ele quer. Não use o que ele te deu para servir a você mesmo. Porque aí você vai estar sendo dono da sua vida. Você não é dono da sua vida. Dono da sua vida é Jesus. Então o servo pensa, o que foi que o meu servo me deu, o que o meu Senhor me deu? Veja o que Deus te deu. Como, com isso que Deus me deu, como é que eu posso servi-lo melhor? É isso. Se você vier aqui só para ser servido, eu sei que é uma frase dura de ouvir, irmão, mas é o que a Bíblia diz. Você não tem utilidade no reino. Porque o reino é para pessoas que estão aqui para
servir. Lembre-se disso. Quando a gente falar Deus é meu Senhor, é verdade. Mas lembre-se que se Ele é Senhor, você é o servo. Procure um lugar para servir. Aonde servir? Tem um monte de oportunidades, irmãos. Eu brinquei uma vez com o Wagner, né? Se tiver 10 pessoas para fazer o café, não, Wagner, todos, domingo, é uma maravilha, né? Não precisa ele fazer sozinho. E ele até falou, nossa, para mim vai ser show de bola, né? Procure um lugar para servir, irmão. Tem. Não, eu tô falando, a gente está falando do nosso grupo, né? Mas estou falando dentro do reino de Deus. Né? Tem um monte de lugar para você servir. É só querer. É só se colocar à disposição. Cresça no reino de Deus. Não é o que Deus fala? Começamos um bebê, vamos crescendo. De novo, não querendo me alongar. A gente entende isso aí fora, não entende? Você entra na empresa, você é um peão. Você entrou lá, está apertando parafuso. Você vai querer estudar, aprender, fazer curso, para se desenvolver dentro da empresa. Não é isso? Não é o caminho natural? É isso. A gente entende isso e faz isso. Às vezes a gente entra dentro do reino de Deus e quer continuar sendo um bebê o resto da nossa vida. Não é assim, irmãos. A gente precisa crescer, desenvolver. O Anthony está se desenvolvendo, não está? Está lá com dor de dente. Tá? Os dentinhos estão crescendo, está se desenvolvendo. Se não crescesse o dentinho dele, ele não ia ter dor para passar por ter o dente. Mas daqui a alguns anos ele não teria dente. Como é que ele vai viver sem dente? Na vida espiritual, irmão, é a mesma coisa. Às vezes você precisa sofrer para crescer. Amém por isso. Você está crescendo. Deus está olhando que você está querendo ser um servo cada vez melhor. E Ele vai colocar você, não na posição de Senhor, porque Senhor é Ele, de novo. Mas Ele vai te colocar numa posição em que você possa servir melhor. E é isso que Ele quer.